Olá, estudantes, sou a professora Jane. Vamos continuar estudando sobre os resíduos sólidos. Está lá na apostila de estudo de vocês, certo? E hoje a gente vai abordar a problemática dos resíduos sólidos e coleta seletiva. Dividir então essa parte aqui, tá? Sendo a parte 1, problemática dos resíduos sólidos, tá? E depois na outra aula a gente vai falar sobre coleta seletiva. Então, quando a gente fala de problemática dos resíduos sólidos, a gente sabe que os resíduos sólidos urbanos constituem um problema ambiental em qualquer sociedade. Tá? Então, a gente vai para qualquer cidade, qualquer estado, qualquer país, vai existir, né, esse tipo de problema, tá, com relação aos resíduos sólidos, certo? Resíduos sólidos que não seja adequadamente atento para as consequências de sua acumulação e que não adote medidas corretas de coleta, tá? De transporte, de reciclagem e de destinação final adequada, tá? Então, isso aqui é problema? Sim. Né? Então, considera-se que os resíduos sólidos têm destinação final inadequada quando são lançados em lixões, queimadas a céu aberto, dispostos em aterro controlados, tá? Então, citando aqui 3 formas inadequadas, né, de se realizar, então, a destinação final dos resíduos sólidos, tá? Então, isso aqui traz problema, tá? Então, a gente vai ter um resultado muito grave, né, com relação, então, da disposição final inadequada desses resíduos sólidos. Na destinação final adequada, né, o que a gente tem? Tá? Reutilização, reciclagem, compostagem, recuperação, aproveitamento energético, disposição dos rejeitos em aterros sanitários, como a gente já teve na nossa aula sobre tratamentos de resíduos. Então, os resíduos podem possuir as mais variadas, né, origens, dependendo das atividades que são realizadas no interior de cada cidade ou área urbana, tá? Então, realmente, eles podem ter, então, as suas várias origens. Pode vir de casa, né, de residencial, pode vir de indústrias, pode vir de restaurantes, né, de instituições da área de saúde, certo? Nesse sentido, pode ser aqui residencial, comercial, né, como eu comentei com vocês. E a gente tem aqui uma listinha, tá? Uma listinha aqui onde a gente pode ver vários tipos aqui de resíduos, como papel, pano, filtro de cigarro, chiclete, madeira, nylon, né, fio de nylon, plásticos que vêm de garrafa, metal. Aqui nós temos pneu, né, borracha, vidros, né, e assim por diante, certo? Isso aqui é uma pequena lista, né, dos tipos de resíduos que a gente tem por aí. Tá? A população brasileira foi responsável no ano de 2016, tá, por uma produção de aproximadamente 214.405 toneladas por dia, tá? Por dia. Conforme aqui a Brelp, certo? Que é uma associação brasileira de empresas de limpeza pública e de resíduos especiais de 2016. Tá? Esse foi um dado de 2016, com certeza, né, logo vai ter os dados recentes, né, sobre qual que é, então, a produção, né, de lixo, né, de resíduo, vamos dizer assim, né, de resíduo por dia, tá? Então, a gente sabe que é uma produção muito grande, né, de resíduo, certo? Então, a gente tem que, quando a gente tem vamos colocar aqui assim, 1 tonelada, que vai equivaler a 1.000 gramas, né, de lixo, certo? Então, assim, é em torno de 200.000 gramas, né, por dia, tá? Então, realmente é muito lixo, né, muito resíduo produzido, tá? Então, estima-se que mais da metade do lixo produzido no Brasil é composto por resíduos orgânicos, tá? Que são aqueles resíduos, por exemplo, que são produzidos nas residências, né? São lixos domésticos, tá? Quando descartado de forma inadequada, esse lixo pode desencadear uma série de problemas, né, ao meio ambiente e à saúde humana, tá? A situação pode se intensificar quando essa prática é realizada nos centros urbanos, tá? Então, a gente tem que começar desde casa, né, já sabendo, né, separar os lixos que podem ser, então, ter uma determinada disposição final diferente, né? Como, por exemplo, um que pode ser reciclado daqueles que são, por exemplo, lixo orgânico, tá?
Bom, quem nunca desejou então possuir um ambiente confortável, né, com fartura de alimentos, né, para toda a família, né? Isso é que todo ser humano deseja, certo? Mas sabe que num ambiente onde tem muito alimento, né, esse alimento ele é descartado ou ele é armazenado, vamos dizer assim, ele é armazenado de forma, né, inadequada, vai ter o que ali? Pragas, né, vetores, né, que vão buscar alimento dentro das casas, né? Então, por exemplo, uma barata sempre vai estar dentro de uma casa porque ela sabe que ali tem um alimento para ela, né? Que, por exemplo, restos de alimentos, tá? Então, dentro de no caso, num lixão, por exemplo, acontece a mesma coisa, tá? Não só baratas, né? A gente pode falar também, né, de roedores, tá? Onde há descarte inadequado dos resíduos orgânicos no lixo, inevitavelmente haverá a presença dessas pragas urbanas nesse ambiente, tá? Como eu comentei com vocês, certo? Então, o que as PNRS, tá, orienta a fazer com os resíduos orgânicos no Brasil? A gente já falou de PNRS, tá? Ela é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ok? E a gente vai depois ter uma aula falando só das leis, né? Das leis, e onde a gente vai comentar bastante sobre as PNRS, certo? Então, o que ela orienta sobre esses resíduos orgânicos, tá? Então, nos últimos anos, um tema bastante discutido no Brasil é sobre o tratamento de resíduos sólidos orgânicos urbanos, certo? Então, isso é decorrente com o fim do prazo determinado, tá? Pelas Política Nacional de Resíduos Sólidos, PNRS, né, que determinou que os resíduos sólidos no Brasil têm uma destinação final ambientalmente adequada, tá? Então, a partir de 2014, né, deveria ser ter uma disposição ali, né, desse tipo de resíduo aqui, que fosse então ambientalmente adequada, certo? Então, para que isso aconteça, é preciso que seja seguido essa ordem aqui de prioridade que nós já falamos sobre ela, tá? Não geração, né? Mas a gente vê no nosso dia a dia, né, é impossível não gerar, por exemplo, lixo orgânico, né? Ele vem, por exemplo, daquele almoço que nós preparamos, daquele jantar que nós preparamos, tá? Só resta a gente saber qual que é o destino correto para isso, certo? Aí vem aqui, tá? Redução, reutilização, reciclagem, tratamento, destinação, certo? Bom, a gente sabe que o maior lixão do país, né, que foi o de Brasília, né, tinha ali 60 anos de atividades lá em Brasília, ele, né, no ano de 2018, né, ocorreu então, né, a necessidade de realmente, né, ser extinto dali, né, esse lixão, certo? Então, quase 4 anos após a entrada em vigor dessa lei, tá, que proíbe os lixões a céu aberto, ok, que ficou ali durante 60 anos, o lixão, né, de Brasília acumulou toneladas de resíduos, mesmo estando a apenas 6 quilômetros do Parque Nacional de Brasília, que protege parte da bacia hidrográfica que abastece a capital federal, certo? Então, realmente teve muito tempo ali, né, esse lixão, certo? E depois que veio, então, essas normativas, tá, da PNRS, certo? Que foi, então, extinto esse lixão, tá? Então, foi considerado, né, o maior lixão da América Latina, que funcionava a 15 quilômetros do Congresso Nacional, né, que aprovou após 19 anos de tramitação a lei que tornou, então, ilegal em 2014, tá? A lei que tornou ilegal, então, a disposição, né, de resíduos sólidos no lixão, ok? Então, a partir daí, então, não se pôde mais, né, ocorrer, então, né, a deposição de resíduos sólidos no lixão ali em Belo Horizonte, ou, desculpa, lá em Brasília. Bom, aqui essa imagem é do lixão, né, de Brasília, Distrito Federal, certo? Todos os dejetos do Distrito Federal iam parar no entorno do parque, né, que tem ali em Brasília, certo? Atualmente, já não tem mais, né, como eu comentei com vocês, atualmente o destino do lixo produzido vai para um aterro sanitário, né, numa região que chama Samambaia, que fica a 35 quilômetros do Distrito Federal, certo? Os catadores de material reciclável vão receber, né, eles recebem, na verdade, 360 por mês, como uma bolsa fixa, tá? E o valor pago para as cooperativas será de R$ 300 por tonelada de resíduos separados, tá? Então,
Realmente existe agora essa classificação de resíduo, essa separação de resíduo e uma deposição adequada dos resíduos num aterro sanitário. Tá? Então, a gente pode refletir, então, o que a gente pode deixar para a nossa próxima geração, né? Um meio ambiente contaminado, um lençol freático contaminado, né? Possibilidades de a nossa geração tomar águas contaminadas, contendo metais pesados, por exemplo, né? Então, resta a gente refletir sobre isso, né? E cada um de nós fazermos um pouquinho, né? Contribuindo, então, para isso, certo? Então, espero que vocês tenham aprendido, né, sobre esses problemas aqui, né, um pouquinho sobre essas leis, né, que impõem sobre realmente a saúde, né, da população referente, então, né, à disposição final, né, dos resíduos sólidos, certo? Então, espero que vocês tenham aprendido. Desejo muito sucesso no estudo de vocês e aguardo vocês na nossa próxima aula. Até mais!